Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ícaro e sejam bem-vindos ao meu vídeo. E iremos falar do processo de Urey-Vechtin, a sua definição, sobre o fator de carga e umas considerações práticas. Para definir, o Urey-Vechtin é o processo de aumentar o tamanho de uma tabela e assim redistribuir os elementos com base na nova hash. Geralmente acontece quando o fator de carga é excedido. O Urey-Vechtin é necessário para prevenir colisões e manter a eficiência de uma estrutura de dados. Durante a redistribuição, as posições de todos os elementos serão recalculadas conforme a nova função que corresponde ao novo tamanho da tabela. Conforme os elementos são inseridos na tabela, o fator de carga, que é a métrica que determina o quão cheia está uma estrutura de dados em relação à sua capacidade máxima, ela também aumenta. Se o fator de carga exceder um certo limite ou se obter um valor muito baixo, a tabela hash será ineficiente. Dessa forma, o fator de carga serve para manter um equilíbrio. Esse limite pode ser chamado de threshold. Podemos usar a seguinte função para calcular o fator de carga. Essa função será fc igual n dividido por m, no qual n é a quantidade de elementos inseridos e m o tamanho da tabela. Caso o fator de carga ultrapasse o limite definido, iremos fazer uma nova tabela com o dobro do seu tamanho, encontrando o número primo mais próximo e recalculando as posições dos elementos. Utilizaremos o mesmo exemplo da aula anterior, só que agora com limite definido em 0.70. Como na aula anterior, nós já inserimos esses elementos que já estão aqui nessa tabela, que foi o F, G, H, M e o O. Só que agora iremos considerar o limite de 0.70. Se ultrapassar esse limite, nós devemos recalcular a tabela. Aqui usando o fator de carga, nós iremos fazer 5 dividido por 7, onde 5 é a quantidade de elementos já inseridos e 7 é o tamanho total da tabela. Fazendo essa conta, nós obtemos que o fator de carga é 0.71. o qual ultrapassa o nosso limite definido. Quando ultrapassa o limite definido, teremos que dobrar a tabela. E assim, procuraremos o número primo mais próximo. Ao dobrar a tabela, como antes tinha tamanho 7, ao dobrar teremos agora 14. Só que ao procurar o número primo mais próximo, a gente obtém o número 13. Que é o que nós fizemos aqui. Aqui podemos observar isso. Só que vocês lembram que na aula passada eu expliquei que a tabela iria de 0 até m-1. Então, como o tamanho agora tem 13, iremos fazer de 0 até m-1, que vai dar 12. Então aqui teremos a tabela completa. Agora, inserindo os elementos novamente e recalculando eles com o novo tamanho da tabela, iremos inserir todos os elementos novamente. Inserindo o F, nós fazemos 6, resta a divisão por 13, que dá 6. O F está na posição 6. Agora inserindo o G, que o G vale 7. Então 7 resta a divisão por 13 vai dar 7 também. O G já está na posição 7. O 8, que é o H, resta a divisão por 13 vai dar 8 também, novamente. Que já está aqui também inserido, o 8, que é o H, na posição 8, e o M, que é 13, essa divisão por 13, vai dar 0, o M já está inserido no 0, e por final, o O, que é o 15, essa divisão por 13, que é na posição 2, o O inserido no 2 já. Então, pessoal, por hoje é isso, obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.